Olá, turma, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter aula de história e só que antes de nós começarmos o conteúdo, começarmos as atividades, nós vamos relembrar o conteúdo falado na aula passada, pois assim facilita na hora da realização das atividades, tá bom? E na última aula, a tia Damares prometeu passar 2 links para vocês assistirem sobre arte rupestre e sobre a arte urbana, que no caso é o grafite. Só que a tia não conseguiu passar na última aula. E hoje eu já trouxe ele aqui nesse mesmo vídeo para vocês assistirem, sem precisar que vocês aí acessem o link, tá bom? Então prestem bastante atenção na aula e também aí nos vídeos para vocês entenderem melhor sobre o que é a arte rupestre e o grafite. Combinado? Então agora nós vamos dar aí, sequência e lembrando que na aula passada nós falamos na unidade 3 como as pessoas contam suas histórias. Lembra que nós vimos que ela conta suas histórias através de desenhos, da arte rupestre, que antigamente os homens das cavernas deixaram registrados, das fotografias, pode ser tanto impressa quanto as fotografias que são utilizadas hoje no aparelho celular e assim por diante. Então agora a tia Damares quer que vocês assistam ao vídeo que fala sobre a arte rupestre. Vamos lá? Atenção, o crédito da conexão é de 1 minuto. Chefe, descobri uma coisa inacreditável sobre os humanos. Rápido, Trexie, antes que a conexão caia. Olha só que legal, chefe. Que desenho esquisito, Trexie. Foi um bebê quem fez? Não, chefe. Essas pinturas foram feitas pelos primeiros humanos, que alguns chamam de homens das cavernas. Mas tem umas muito bem feitas. Olha só. São chamadas pinturas rupestres. Com elas dá pra ter uma ideia de como eram os antepassados dos humanos. O que eles comiam, como eles se divertiam. Legal. E sabe o que mais eu descobri com essas pinturas, chefe? As brincadeiras das crianças das cavernas. É mesmo? Brincavam do quê? Ah, chefe, eles adoravam brincar de... Tempo esgotado. Aguarde a próxima conexão. E aí, crianças, gostaram do vídeo que a tia passou? Eu achei interessantíssimo, pois ele fala, sobre os registros lá da época do Homem da Caverna e que os homens já registravam as lutas, as danças e no final do vídeo fala que o homem também registrava ali as brincadeiras das crianças das cavernas. Só que eu fiquei super curiosa, eu acredito que você também ficou, como eram essas brincadeiras, porque o vídeo não fala, não é? O vídeo acaba e não fala como é. Então a tia Damares vai explicar aqui como eram essas brincadeiras. Então lá na época do Homem da Caverna, não existia brinquedo como você tem aí em sua casa. Então como eram as principais brincadeiras deles? Era principalmente brincadeiras corpo a corpo, por exemplo, quando você brinca de lutinha com alguém. Você relou no corpo do seu amiguinho aí, do seu primo, não relou? Lá na época das cavernas também eram assim as brincadeiras. E o ser humano começou a notar que ele poderia usar a natureza também, os recursos da natureza também para brincar, para se tornar aí um brinquedo. Por exemplo, as pedras, os galhos das árvores. E principalmente ele usava a imaginação. Então agora ficou bem claro que as brincadeiras já existem, desde as épocas dos homens das cavernas. E como você já aprendeu um pouquinho mais sobre a arte rupestre, agora nós vamos assistir a um vídeo que fala sobre grafite. Então assista atentamente e depois a tia Damares volta aqui para fazer um novo comentário.
que a tia Damari já trouxe aí os vídeos que eu havia prometido e nós já recapitulamos um pouquinho sobre o que é, né? O grafite, a arte rupestre, já recapitulamos também como as pessoas registravam suas histórias através de desenhos, de fotografias. Então agora nós vamos realizar as atividades. Vamos lá? Então, na página 63, a partir da página 63, nós vamos realizar as atividades. A tia Damares vai dar a resposta oral e depois a tia vai colocar aí a resposta já para vocês copiarem, tá bom? Então, vamos lá, respondendo aí junto com a tia, prestando muita atenção para responder. 1. Observe a imagem de uma escola. Então, A. Que tipo de registro é esse? Olhando aí para essa imagem, nós podemos observar que é uma fotografia, certo? Então, a primeira aí, a resposta é fotografia. B. Essa imagem é antiga ou atual? Muito bem, quem respondeu que é antiga. Dá para observar porque a foto aí está em preto e branco ainda, né? Naquela época as fotos eram preto e branco. C. É possível identificar qual é a aula retratada na imagem? Se sim, que aula é essa? Muito bem observado. Vocês já notaram que as crianças estão ali tocando instrumentos musicais. Então, a resposta é sim, dá para observar, né? E é uma aula de música. Na letra D diz assim: como você chegou a essa conclusão? Nós já até respondemos no exercício anterior, que é porque você observou aí os alunos com instrumentos musicais em suas mãos. Então, agora você pode aí observar as respostas das atividades. E você pode pausar o vídeo para copiá-las. E na página 64, diz assim: observe a imagem a seguir. Então, nós podemos observar que essa imagem é uma escultura e que nós já trabalhamos esse tipo de registro nessa unidade também. Então, agora, A. Descreva o objeto ilustrado na imagem. Como é esse objeto? Vamos descrever? Isso mesmo, é um objeto colorido em formato de boi. E o que ele carrega no pescoço? Muito bem, ele carrega um sino vermelho no pescoço. Então, é essa a resposta que devemos colocar. B. Desembaralhe as letras e descubra que tipo de objeto é esse. Olha aí para esse retângulo. Nós temos várias letrinhas que estão embaralhadas. E sobre o que mesmo que nós estamos falando? Qual é a imagem mostrada aí em cima? Não é uma escultura? Vamos ver se dá para a gente formar aqui a palavra escultura? Dá sim, né? Então, a resposta é escultura. E lá na C, diz assim: esse objeto está relacionado a uma festa popular brasileira. Assinale com X o nome dessa festa. Será que é o carnaval, Bumba Meu Boi ou festa junina? Só de olhar para a imagem já dá para saber que é Bumba Meu Boi. Agora observe atentamente as respostas que a tia Damares colocou aí, tá bom? E agora, dando continuidade na página 65, onde diz assim: observe a escultura a seguir e a representação de uma indígena carajá. Os carajás vivem nas margens do rio Araguaia, nos estados de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Eles sobrevivem do plantio de mandioca, milho, batata e também da pesca, além de utilizarem a carne de tartaruga como uma de suas principais fontes de alimento. Agora vamos responder. A. O animal representado na escultura é importante para os carajá? Isso, muito bem, é importante sim. B. Explique como você chegou a essa conclusão. Então, aqui no texto fala, né, que eles sobrevivem ali do plantio de mandioca, da pesca, mas também eles comem a carne de tartaruga. Então, é importante porque é uma fonte de alimento para eles. Então, as respostas irão ficar assim. Já na página 66, no exercício 4,
diz o seguinte: o documento pessoal indicado a seguir é muito antigo. Ele pertenceu a 2 irmãos que nasceram em um país chamado Lituânia e se mudaram para o Brasil ainda pequenos. Eles precisaram do documento para fazer a viagem de navio da Lituânia até o Brasil. Então, nós podemos observar que é um passaporte bem antigo. E aqui embaixo mostra onde é a Lituânia, né? Então, de onde eles partiram até chegar aqui no Brasil, que é essa partezinha verde aqui. Agora, na página 67. Que documento é esse? Que documento foi esse que nós acabamos de ver aqui na página 66? Isso mesmo, é um passaporte. E aí as outras perguntas são perguntas pessoais, então vocês deverão realizar aí perguntando para o papai, para a mamãe, para o responsável, para ajudar vocês a responderem, tá bom? Aí na B diz assim: você já realizou alguma viagem? Se sim, você coloca um xizinho no sim. Se não, você assinala aí não. C, para onde você foi? D, com quem você foi? E E, qual meio de transporte você usou? São respostas pessoais, aí você pode responder aí para a tia. E aí no box, a brincadeira era uma brincadeira que funciona da seguinte maneira: você vai sentar em roda e vai falar o nome de um lugar. E o seguinte jogador, vai falar o nome de um outro lugar que comece com a última letra da palavra dita pelo primeiro jogador. Por exemplo, o primeiro falou parque. Então, parque terminou com E. O próximo jogador vai começar uma palavra com E. Aí, o segundo jogador terminou a palavra com A, no caso, escola. Então, o terceiro jogador terá que começar uma nova palavra com A, porque foi a última letra da palavra escola. E o jogador que errar é eliminado e vence quem ficar por último. Então, pode realizar essa brincadeira em casa com sua família também. Então, para finalizarmos a unidade 3, nós vamos falar sobre o que eu aprendi. E nós aprendemos que os seres humanos sempre registraram a sua história de diferentes formas, desde a época lá dos homens das cavernas até no dia de hoje. E que podemos conhecer a história de uma comunidade através das esculturas, que são os objetos produzidos pelas comunidades, através do mito, como por exemplo, aquele mito do tamanduá, que os indígenas sempre utilizam, esses mitos para registrar e para explicar as coisas da sua cultura. E aprendemos também que os documentos pessoais é uma forma de registro. Por exemplo, o passaporte. Ele permite saber por quais lugares uma pessoa já passou no mundo. Então, fica registrado ali naquele documento por onde essa pessoa já passou. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Então, tenha uma excelente tarde, bons estudos e um beijo e até a próxima aula.